Olhar para a morte de Cristo, olhar para a partida de Cristo, é olhar para o amor de Deus, o amor que Deus nos revela através do rosto de Cristo na sua cruz, o amor de Deus que nos é revelado através da obediência de Cristo, que decide fazer a vontade do Pai até a cruz, um amor que se externa por todos nós, porque olhando para a atitude do Pai em relação a nós, a entregar seu Filho na cruz, talvez aqui olhemos na figura de uma família, o quanto que um pai e uma mãe se esmeram por dar o melhor para os seus filhos, desde o acordar cedo, trabalhar, a mãe que muitas vezes ocupa o papel da casa, mas nos tempos modernos em que vivemos, também divide o trabalho externo, tudo para que possa dar de melhor para os seus filhos, ali dando a sua formação, os estudos, preparando-os para o mercado de trabalho, toda a construção para que os filhos possam ter a base necessária para que então consigam dar continuidade em suas vidas, terem a liberdade de construir as suas vidas. Assim é o amor de Deus por nós, traduzido na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus que escolhe o caminho da cruz como forma para revelar o seu amor, um Deus que escolhe o caminho da cruz para mostrar tudo o que Deus dá de melhor para nós, mas um Deus também que na pessoa de Jesus Cristo nos revela e nos chama a também nos unirmos a Ele, para sermos agora esses continuadores desse amor, para que então toda a nossa ação seja também uma expressão de amor, para que outros possam ter base neste mundo, e então também sinalizarem nas suas vidas a construção de uma sociedade melhor, a construção de uma sociedade onde tem a base o amor, e não a divisão, a construção de uma família, aonde na base de uma família tenha o amor, que todos nós almejamos, mas que muitas vezes falta, talvez é o vinho que falte na casa, na construção também de nossas vidas, que deve ser na base do amor, no fundamento do amor, e que muitas vezes também nos faltam. Por isso que ver uma família construída no amor, ver uma sociedade construída no amor, primeiramente precisa-se ter a construção da pessoa, que sou eu e você, construído no amor. E o amor, meus irmãos, ele não se dá senão através do ensinamento da cruz de Cristo, aonde Ele doa a sua vida para que nós tenhamos vida. A construção de nossas vidas, ela só pode se dar a partir da doação. É isso que nos revela hoje a cruz. A nossa construção só pode se dar pela doação de nossas vidas, e uma doação que ela seja também nivelada a tudo aquilo que Cristo nos deu, a tudo aquilo que Cristo também agiu nos seus atos. Por isso que nós vamos ver que no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer que tudo aquilo que Ele nos fala, que Ele nos ensina, Ele não fala por Ele, mas Ele fala por aquele que lhe disse, o Pai. Essa é a maior revelação que Deus nos dá, através do seu Filho. Jesus, que quando diz que fala aquilo que o Pai o ensinou, mostra a dependência dele ao Pai. Você só pode ser capaz de doar a sua vida na medida que você escuta e coloca em prática aquilo que Jesus nos ensina. O povo, na leitura de hoje, estava a caminho, como eu e você estamos a caminho, e nesse caminho nós somos chamados a ouvir a voz de Deus, para que nós aprendamos a cada dia como doar a nossa vida. Porque se nós formos olhar os modelos que tem aí fora, meus irmãos, tem várias formas que o mundo oferece para dar a vida. Existem pessoas que dão a vida como o chamado kamikaze, aqueles homens bombas,
que saem destruindo todos em nome de alguma coisa. Estão dando a vida, mas não na base do amor. Existem também aqueles que estão aprisionados através das drogas, como muitos casos nos chegam aqui na Canção Nova, e nas casas de recuperação também, e estão dando a sua vida, mas não na base do amor, porque as duas realidades, na verdade, são realidades que estão sendo tirado a vida deles, seja numa concepção de fé, de vida, aonde na verdade estão deteriorando a sua vida, ou seja pela via do vício, aonde na verdade também a sua vida está sendo deteriorada. Mas a base que Jesus nos dá de como doação é a base da liberdade, porque o amor nos leva a sermos livres para darmos as nossas vidas, e não simplesmente sermos aprisionados, presos a uma concepção, a uma ideologia que nos tira a vida, mas pelo contrário, eu na minha sobriedade, na minha consciência livre, sã, decido optar em viver como Cristo viveu, nos meus afazeres, nos meus trabalhos, no meio social. Eu decido dar a vida, eu decido então anunciar aquilo que Deus falou para o Filho, o que o Filho nos ensinou. Eu decido então dar a vida, dizendo a todo mundo a beleza do amor de Deus, e que é uma beleza que incomoda, porque se vocês forem lembrar um pouquinho, nas leituras dos dias atrás, de sexta-feira sobretudo, nós vamos ver na leitura do profeta Isaías, que aquele que anuncia incomoda, porque o amor incomoda o orgulho, o amor incomoda aqueles que estão magoados, porque o amor, ele impulsiona quem está magoado a perdoar. O amor incomoda o soberbo, aquele que é cheio de si, porque o amor te leva a ser humilde, a se esvaziar de si mesmo. O amor incomoda aqueles que são indiferentes, porque o amor te leva a viver comunhão no seu relacionamento, e não indiferença, e não distância do outro. É o testemunho que incomoda. Era a leitura de sexta-feira. Mas o amor também vai nos mostrar que ele nos leva a viver essa comunhão através não de uma obrigatoriedade, porque Deus não nos chama através da imposição, mas Ele nos chama através da sedução, através do contágio, através da atração. É a leitura do Evangelho de domingo. No alto da cruz, o Evangelho vai nos dizer que Deus atrairia todos a seu Filho. É o que nós estamos vendo hoje na leitura de Números, do livro de Números, onde vai dizer que o povo, na caminhada, experimentando o amor libertador de Deus, num determinado momento, porque estavam caminhando no deserto e tinham que desviar daquele povo de Edom, que eles iriam correr grande risco. Por isso então, desviando daquele povo, desviando daquela região de Edom, eles iriam caminhar muito mais no deserto. E num determinado momento, o povo começa a murmurar, o povo começa a olhar para o Deus que se revelou para Moisés, dizendo: eu sou, e começa agora a viver o seu orgulho, começa agora a não mais viver a dependência a Deus, começa agora a dizer que o Egito, que era a figura da morte, agora é a figura da vida. Quando nós nos afastamos desse amor que nos atrai, que nos leva a chegar no altar da misericórdia, nós passamos a viver essa atitude, a olhar o amor como morte, e a buscar a morte como vida. E aí, os nossos relacionamentos voltam a ser ao que eram antes, ou até pior, não é verdade? Vocês já viram a realidade de um viciado, quando passa um ano numa casa de recuperação, e depois, quando ele é liberado e cai, ele volta bem pior? Assim somos nós. Quando nos afastamos do amor que nos dá a liberdade, e decidimos olhar a vida velha como vida,
como liberdade, sendo que na verdade nos acorrenta. Só que cada vez que nós voltamos para essa vida velha, de mágoa, de ódio, de orgulho, de soberba, nós voltamos pior do que nos encontráramos outrora. Voltamos pior, porque parece que não é somente a ofensa do momento que lhe volta a ter mágoa, mas você pega dessa ofensa e começa a somatizar com todas as outras do seu passado. Você começa a olhar o momento do sofrimento que você vive agora e soma com todos os sofrimentos do passado, por isso que ele volta a ser pior. Você viver na murmuração do momento, somatiza com todas as outras murmurações do passado. E aí, ao invés de você ter vida, liberdade, ao invés de você viver a comunhão, o perdão, você começa a viver uma cadeia de empobrecimento da sua dignidade de filho, porque agora você não age mais como filho, você não age mais como uma pessoa livre, você não mais reconhece o esforço do seu pai, da sua mãe, como eu dizia no início da homilia. Você agora começa a olhar seu pai e sua mãe como inimigos, você começa a olhar as pessoas que estão ao seu redor como pessoas detestáveis, você não consegue mais olhar o amor que te leva ao encontro do outro, mas você olha a sua ferida, a sua raiva, a sua mágoa, como motivo justificável de viver longe do outro. E é aqui aonde nós vamos vivenciar também uma experiência do amor de Deus. Por quê? Porque até mesmo nessa condição, meus irmãos, até mesmo nessa condição, ali Deus vem com o seu amor de cruz, através do seu Filho, nos alcançar. Porque quando nós nos encontramos nessas cadeias profundas, ali nós vamos percebendo que não era a vida que nós queríamos. É a experiência também de alguém que cai pela segunda vez nas drogas, que até muitos dizem, é preciso que eles talvez cheguem a esse ponto, para que eles possam querer ser ajudados. E assim acontece com a gente, porque quando nós nos aprofundamos numa mágoa, num ódio, de uma escala imensurável, ali nós olhamos num determinado ponto de nossas vidas e dizemos, não é isso que eu quero, não é isso que eu almejo em minha vida, não é viver nessa indiferença, não é viver nessa mágoa, porque quem está morrendo aqui, não são as pessoas que me prejudicaram, mas sou eu que estou morrendo nisso. E é nesse momento que nós vivemos também agora, a retomada do povo de Deus, quando chega Moisés e diz, Moisés, nós pecamos contra ti e contra Deus, intercede a Deus, para que nós possamos ser perdoados, e Deus se utiliza do mesmo instrumento, que feriu aquele povo, da mágoa, do ódio, que gerou serpentes venenosas no deserto, a matá-los, que era uma profundidade maior da sua mágoa, da sua raiva, para agora, como esse símbolo falar, através da sua mágoa, decida se perdoar, através do seu ódio, decida se perdoar, através da sua indiferença, decida retomar o seu relacionamento com essa pessoa, ou seja, coloca a imagem da serpente, e naquele momento que o povo, olhando para a imagem da serpente, era perdoado, era curado. Claro que não era a serpente por si só que curava aqueles homens, mas pelo contrário, pelo símbolo da serpente, Deus ali manifestava a sua cura sobre todos os que haviam se arrependido. A figura da serpente no alto é a figura de Cristo, aonde Cristo, Ele assume todos os nossos pecados, se faz maldito, para que pelo seu sangue Ele nos lave. Meus irmãos, hoje somos chamados a olhar para Cristo, na nossa caminhada, a olhar para esse Cristo, nesse deserto que caminhamos, e permitir com que Ele faça com que nós nos reconciliemos, primeiramente conosco, para que então nós possamos dar o passo de reconciliar com os outros, e reconciliando com os outros, construir uma sociedade mais justa, uma sociedade fraterna, como diz a campanha da fraternidade, uma sociedade com saúde. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Você está nessa caminhada, nessa jornada,
o Evangelho está dizendo da partida de Cristo, ele também está dizendo da partida de cada um de nós, porque nós daqui a pouquinho vamos sair daqui, vamos para a glória de Deus, é para lá que Deus nos chama, mas é preciso que hoje nós olhemos para essa nossa caminhada, e nos perguntemos, estamos realmente buscando conhecer a Cristo? E conhecendo a Cristo, e a vontade do Pai que Cristo nos ensina, estamos buscando deixar com que a vontade do Pai nos seduza, nos conquiste, nos atraia a Ele? Ou ainda, olhamos para aquilo que é morte, e chamamos de vida? Deus quer que nós encontremos a vida de fato, e essa vida nós só encontramos no Cristo crucificado, porque é pela cruz dele que nós encontramos a salvação.